Muito bem, então, estamos começando, né, essa aula diferente, uma live fechada, interativa, que foi votada lá no grupo do Conexão. Sejam muito bem-vindas, né, vocês que não estavam no grupo e entraram, quem já estava também e agora está com a gente nessa retomada, né, de lives. Como eu falei, a proposta é, por enquanto, de segunda, quarta e sexta, e eu vou colocar sempre essa enquete para ver se vocês realmente vão querer esse modelo interativo, em que vai ter um momento da live aqui que eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá bom? Então, vamos ver como que vai sair. O objetivo é que vocês tenham alguém que está caminhando junto com vocês no processo de mudança. Legal? Eu sempre falei, a gente sempre falou, a mim e eu, nas mentorias, como é importante a gente entender o diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? A nossa influência, as pessoas que estão ao nosso redor. E a maioria das pessoas, quando querem mudar, não encontra alguém para apoiar essa mudança. Não que esteja delegando a mudança, mas se a gente não tem alguém que pelo menos olha para a gente e com um sinal positivo, um sorriso, sabe, para nos dar um feedback que a gente está no caminho certo, a gente desanima. E é assim, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Não tem como fugir disso, tá? Essa é a grande verdade. Então essa é a proposta, que vocês tenham na gente ainda mais, né? Esse carinho, essa certeza que a gente sim está querendo a mudança de vocês e todos os projetos novos, e sim, é possível, independente da idade, independente do conhecimento que você tem hoje, porque a partir de hoje, dia após dia, degrau após degrau, você pode e deve conquistar novos horizontes, né? Novas coisas, novas conquistas. E vocês não só podem, como devem, e têm o privilégio de fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Gente, na live interativa de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagem só, tá bom? E eu vou falar sobre isso. Tem a ver com o que a gente sempre fala, né? Em relação à inteligência emocional, entender essa dinâmica da nossa mente, né? E para ficar mais claro, eu fiz esse desenho, essa imagem, e vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Se tiver alguma pergunta, coloca nos comentários. Se tiver algum comentário, pode colocar nos comentários, que aí eu vou ler também, tá bom? Vamos lá, compartilhar aqui com vocês. Compartilhado. Agora. Pronto. Estão vendo? Então? Legal? Então vamos lá. O que é isso daqui, gente? Essa é eu gosto de chamar de Trindade. Essa é a Trindade. A Santa Trindade. Que esse eu sou aqui seria Deus? Sim. Mas entenda também que é a vida. O fôlego de vida que existe em todo ser. Em mim, em você, nas plantas, nos animais, na água, no ar, nos elementos, na terra, no fogo, tudo, toda a criação tem a partícula de Deus, né? O onipresente realmente significa isso. Agora, na nossa existência, para a gente entender a nossa vida e querer mudar, querer fazer uma reprogramação mental para conquistar alguma coisa ou criar alguma coisa, a gente tem que entender essa dinâmica aqui, ó. Que nós temos um corpo e nós temos uma mente. Por que temos? Porque muitas pessoas confundem o termos um corpo como eu sou o corpo. Mas a gente precisa entender, e o desenho fica mais claro para a gente conseguir entender esse ponto. O corpo é uma ferramenta de quem nós somos. Então, eu sou um ser espiritual tendo uma vivência num corpo material. Fica claro assim? Fica mais fácil entender, né? Então eu uso o meu corpo
Vou, um pouco antes de vir para cá, eu estava na academia, estava fazendo o meu exercício para melhorar o meu corpo. A Mi e eu, a gente está fazendo jejum intermitente, né? Remodelou novamente a nossa alimentação para cuidar do corpo, para a ferramenta ficar cada vez melhor e a gente viver cada vez melhor, certo? Agora, assim como o corpo, a mente também é uma ferramenta. E esses dois aqui é como se fosse o nosso computador, o nosso celular. Por quê? O corpo do celular é aquilo que você pega na sua mão. A mente do celular são os programas, o sistema operacional do celular e os programas que estão instalados neles, os aplicativos, WhatsApp, Google, né? E as fotos que você tira, que vai ser armazenada na memória que está na mente do celular, certo? E para a gente também é a mesma coisa. A mente é uma ferramenta de quem nós somos. Então, eu sou alguém que tem um corpo e que tem uma mente. E agora estou mais consciente em relação a isso para modelar o meu corpo conforme a experiência de vida que eu quero ter e também modelar a minha mente conforme a experiência de vida que eu quero ter. Quando a gente fala, eu falei, né, bastante na segunda-feira e na quarta-feira sobre meditação. A meditação é um estado de contemplação para que você sinta essa diferença. Sinta que você é um ser, um observador, que observa, que tem essa habilidade de observar tudo, toda a criação, inclusive o corpo que você está usando e a mente que você está usando. O objetivo agora para a gente é entender na meditação é desassociar, parar com a identificação dos pensamentos frenéticos que acontecem na mente. Então, vou parar aqui de compartilhar, só para voltar aqui para vocês e olhar para vocês. Essa figura ficou mais claro para entender, né? A gente é um ponto central que tem um corpo físico. Aquilo que a gente consegue ver é a matéria. E tem uma mente, que é o sistema operacional, os programas instalados. Lembra quando a gente fala de programação mental? Né? As crenças que a gente absorveu no decorrer da nossa vida? Crenças que uma hora foi legal, foi positiva, mas depois parou de fazer sentido. Um exemplo muito prático é, na época que a gente era criança, tinha que segurar a mão da mãe ou do pai para poder atravessar a rua. Isso é uma crença. Mas a partir de um certo momento, você teve que abandonar essa crença, abandonar esse programa, para você conseguir atravessar a rua sozinho, não depender da mãe, do pai ou de uma outra pessoa. Legal? Assim a gente tem vários programas, aplicativos, que a gente, para poder desinstalar e instalar algo positivo, a gente tem que ficar consciente deles. Então, todas as vezes que a gente vai para uma meditação que não é um exercício de visualização e de criação, existe uma diferença. Quando a gente vai fazer um exercício de imaginação para visualizar e criar alguma coisa, a gente está projetando, né, fazendo a mente pensar numa imagem de uma cozinha toda reformada, né, Adri? De um carro novo, de uma casa nova. Então a gente está fazendo uma imaginação, imagem em ação, para que em um determinado tempo aquilo entre na nossa realidade física. A gente consegue fazer um programa para que ele chame o corpo desse programa, do carro novo, da casa nova, da cozinha reformada. Certo? Então, isso é uma imaginação. A meditação, conforme eu tenho falado segunda e quarta-feira, é para a gente entender essa dinâmica e para a gente se realizar em quem nós somos de verdade, não no corpo e não na mente.
E à medida que a gente vai fazendo esse exercício, à medida que a gente vai meditando, né, parando um pouco, silenciando a nossa atividade mental, aos poucos, e sem lutar, mas simplesmente observar com uma gratidão. À medida que a gente vai fazendo isso, mais gostoso, mais prazeroso vai ficando. Então é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aí a gente vai instalando na mente o seguinte programa: olha, eu sou alguém que estou consciente de quem eu sou, que agora está escolhendo estar no controle da mente ao invés de ser controlado por ela. A maioria das pessoas, principalmente aqui no Ocidente, né, onde a gente vive, tem essa cultura, porque isso não foi ensinado. E agora, com toda essa globalização, toda essa questão da internet, a gente pôde ver culturas diferentes. Por exemplo, a cultura oriental, há milhares de anos, isso já era ensinado para a criança desde pequeno. Essa diferença em que você é algo, você é um ser que usa um corpo e uma mente. E à medida que a gente vai ficando mais consciente, a gente vai se divertindo com esse processo. E esse é o objetivo. À medida que você vai fazendo, né, essa meditação de silenciar a mente para que você possa observar tanto a mente como o corpo, a respiração, o movimento, o batimento cardíaco, as sensações do corpo, assim como você observa o pensamento da mente, aquilo que já está programado nela, as atividades que você tem que fazer daqui a pouco, o almoço de sexta-feira, amanhã é dia das crianças, o evento, eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que fazer isso, aquilo. É atividade da mente. E quando eu falo que você não precisa fazer a mente parar de pensar, porque isso é impossível, porque ela foi feita para pensar. O que você precisa somente é ficar em paz para você observar. E você ver que tem uma diferença entre pensar e observar o pensamento. E isso, gente, não dá para transferir para ninguém, sabe? E é complicado de falar porque é uma coisa que tem que ser praticada. Só que se a gente for falar de alguma forma para que alguém consiga fazer, essa é a forma certa, essa é a forma correta. É um espaço em que você começa a observar tanto a atividade do corpo como a atividade da mente, sem pressão, sem nenhuma culpa por não conseguir de primeira, sem nenhuma preocupação, sabe? Entenda que tudo aquilo que é mental, tudo aquilo que é pensamento, será que eu vou conseguir? Por que eu não consegui ainda? E o que eu tenho que fazer daqui a pouco? Tudo isso são pensamentos. Atividade é na mente. Assim como a atividade do corpo. Por isso que uma dica legal é você usar a respiração para entrar nesse estado meditativo, de contemplação. Porque você tira o foco do pensamento da mente, da atividade da mente, e coloca o foco na atividade do corpo. E aí você presta atenção na sua respiração. Vai respirando devagar, usa o diafragma, né, a parte de baixo, a parte da barriga mesmo, sem, sem inchar o peito, mas a parte de baixo, que é a forma correta de respirar. Enche bastante e esvazia, e vai prestando atenção nisso. Aos poucos você vai percebendo essa dinâmica, que você é um ser que está usando o corpo e a mente. A gente vai fazer práticas, né, com vocês,
Vou colocar também no grupo, vou usar bastante o grupo, a enquete, para a gente interagir nesse sentido, porque o objetivo é que vocês consigam fazer para ter os benefícios da meditação. E quais são os benefícios da meditação? Bom, para quem já fez, para quem, né, participou da mentoria e já experimentou fazer, sabe o como é positivo em relação à ansiedade. Diminui o nível de ansiedade, diminui o nível de preocupação, nos ajuda a tirar o foco da negatividade para a positividade. Tem alunos que, desde o começo, né, primeira, segunda, terceira turma, que tinham muita dificuldade de sair desse ciclo repetitivo justamente por viver num ambiente com pessoas, né, família, muito negativas. E parar com o ciclo da reclamação, da negatividade, e para a gente é um privilégio, sabe? É um prazer tão grande ver essa mudança. Porque a gente para de ser aquela pessoa que precisa de ajuda para ser uma pessoa que ajuda, que está pronta para ser um canal para Deus, alcançar outras pessoas que estão precisando dessa luz, dessa iluminação, dessa verdade. E só esses 3 benefícios já estaria bom, né? Mas na realidade, a meditação, a prática, ela melhora todas as áreas da vida. A nossa comunicação com as pessoas, porque a gente vai ficando em uma fase mental, sabe? A nossa atividade mental, ela vai diminuindo os pensamentos negativos e aumentando os pensamentos positivos. E isso faz com que a gente perceba a comunicação de Deus com a gente, ao ponto de ouvir, né, por intuição ou no coração, onde a gente tem que ir, o que a gente tem que falar, o que a gente tem que fazer, levando para a área do trabalho. Agora, tanto na confeitaria como qualquer outra área, né, outro trabalho, a gente ouve a orientação de como tratar o cliente. A gente consegue ter empatia com o cliente para saber o que ele realmente está precisando. E tudo isso fica mais claro, tudo isso vai ficando mais claro para a gente à medida que a gente vai se deliciando nesse estado meditativo. Então, parar um pouco, né? Sentar na cadeira, numa posição agradável, né? Com as mãos assim na coxa, e respirando. Esse momento que você separa é para você entrar no estado meditativo, para que você consiga ficar o máximo possível que você conseguir nesse estado. E à medida que você pratica esse sentimento, você vai começar a levantar para ir fazer as coisas que você tem que fazer, continuando nesse estado. Então, a prática é para a gente ter a habilidade de visualizar tanto o corpo como a mente como ferramentas, sem se identificar com eles. Sem acreditar que eu sou meu corpo e que eu sou minha mente. Mas vendo o que eles realmente são, ferramentas. E quando a gente faz essa separação, a gente consegue, com muito mais facilidade, instalar um novo programa na mente. Um programa que vai nos levar a ter o resultado que a gente quer. Então, se eu quero um carro novo, eu preciso acreditar que eu posso ter esse carro novo e que é possível para mim. Então, eu consigo instalar, porque a minha mente cessou os pensamentos negativos e agora está pronto para receber esse pensamento positivo, que sim, é possível. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Legal, bacana. Quantas vezes na vida de vocês precisaram de algo, de uma resposta, né? E foram fazer a oração de vocês, a reza de vocês, né? Usar a religião de vocês
para conseguir ter essa resposta de Deus. E essa resposta veio de alguma forma. Lembram? Às vezes ela veio rápida. Às vezes ela demorou um pouco mais. Certo? Se vocês lembrarem, todas as vezes que ela demorou, foi porque essa sintonia, vou colocar de novo aqui a imagem para vocês. Para quem não viu, seja bem-vindo quem está chegando agora, tá? Depois eu vou colocar o replay da aula lá no grupo para vocês, tá ok? Então, todas as vezes que demorou para você receber a resposta de Deus daquilo que você estava querendo, foi porque essa conexão aqui estava bem apagada. Você estava totalmente imerso nos pensamentos da mente, se identificando com os pensamentos da mente. Todas as vezes que a resposta veio um pouco mais rápida, foi porque, de alguma forma, ou através do pastor, ou do padre, ou de alguém na igreja, ou de alguém na família, ou um amigo, né? Que foi usado por Deus para responder o pedido de oração que você fez. É porque você estava mais próximo a essa verdade do eu sou. Agora, qual que é o objetivo? O objetivo da meditação é que você fique o máximo de tempo possível das 24 horas do seu dia nessa verdade, em que você é. E depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do eu sou, tá? Em todas as linhas religiosas, todas as culturas religiosas, isso daqui é fundamental. Todas as linhas. Acreditem, eu fui pesquisar. Eu pesquisei, estudei para poder falar sobre isso. Na cristã, que a maioria das pessoas são aqui, né, do Brasil, o eu sou é mais nítido ainda, porque Jesus falou muito sobre isso. Então, quando perguntaram para ele qual é o caminho que nos leva para a salvação e para Deus, ele falou: Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. E eu vou falar muito sobre isso. Na meditação, você começa a ficar cada vez mais consciente disso. E é a questão de falar propriamente? Não somente, porque você pode falar, mas tudo aquilo que você fala pode ser da boca para fora. Só que existe sim um peso na palavra e um poder na palavra. Então, se você falar, eu sou, experimente falar aí, eu sou, eu sou. Quando você fica só no eu sou, tudo que é corpo e tudo que é mente desacelera. Então, essas dualidades aqui, ela fica o volume mais baixo, tanto do corpo, das necessidades do corpo, como os pensamentos frenéticos da mente. E esse é o poder de você falar essa afirmação. Eu sou, ou em inglês, I am. Eu sou. Porque você sai dessa atividade frenética da mente e do apego no corpo, nas necessidades e dificuldades do corpo. E quando você faz isso, o espírito, a criação, o criador, você se torna um com ele, que foi o que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. E quando você faz isso, o sentimento de alegria, de felicidade, de êxtase começa a aumentar. Começa a aumentar. E começa a aumentar. Novamente repito, é um processo gradual. É um passo de cada vez.
Mas vocês, todos vocês, eu acredito, que já fizeram oração pedindo alguma coisa para Deus. Algumas vezes demorou, foi porque você estava muito pensativa ou pensativo. E algumas vezes veio mais rápido a resposta porque você estava um pouco mais confiante. Agora, o objetivo da meditação é que a gente consiga, no máximo de tempo que a gente puder, ficar nesse sentimento. Ficar nessa realidade. Eu sou. Eu separo um pouquinho aquele apego no corpo do Mário, aquele apego na mente do Mário. Se alguém me pergunta quem você é, eu sou o Mário. Mas antes de ser Mário, eu sou. E essa verdade, quando a gente começa a praticar na meditação, o nosso nível de estresse começa a diminuir. Porque a gente pratica de verdade a fé que a gente tem, que a gente fala para as pessoas que a gente tem. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai aumentando a felicidade, vai aumentando a alegria e, consequentemente, a gente vai querer amanhã fazer mais e depois de amanhã fazer mais. Se torna um ciclo virtuoso e que ninguém consegue fazer por nós. E aí sim, esse caminho é individual. Porque mesmo conversando com a Mi, né? A gente fala muito sobre isso todos os dias. Por isso que a gente voltou com as lives, né? Segunda, quarta e sexta. Quando eu faço, só eu sinto. E ela consegue sentir a minha mudança. A minha mudança de percepção, de comportamento, na minha fala, no meu rosto. Mas sentir, só eu sentir. Para ela sentir essa conexão, esse eu sou, ela tem que fazer a meditação. E isso é tão legal que nos dá uma chave de libertação incrível. Às vezes você está numa realidade, muitas de vocês que eu conheço, que são alunas antigas, às vezes você estava numa realidade quase impossível de ver uma solução, correto? Uma luz no final do túnel. Só que os dias foram passando e você decidiu acreditar nessa possibilidade de que as coisas podem melhorar. E aí foi melhorando devagarinho. E aí outras coisas aconteceram, você começou a colocar foco em outras coisas, tá? E o seu sentimento, a sua emoção foi melhorando. E você nem pensava mais sobre isso. De repente, as coisas positivas começaram a acontecer. Mas não foi de repente. Você iniciou um processo de mudança lá atrás com um sentimento totalmente negativo. Porque você estava rodeado de pessoas negativas. E quando você começou o exercício lá atrás de visualização, de meditação, muitos de vocês já praticam, né? Parecia que nada ia mudar. E aí foi passando um dia, outro dia, as coisas começaram a mudar. Só que você estava, novamente, toda ocupada com os pensamentos da mente. Embriagada mesmo, sabe? Essa é a palavra certa. Embriagada com os pensamentos frenéticos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Mas o exercício de mudança estava sendo feito. E o emocional estava melhorando. Então, como consequência disso, um certo dia, pá, alguma coisa positiva aconteceu. Aí depois, outro dia, outra coisa positiva aconteceu. Agora imaginem, se você puder criar na sua vida uma intimidade com Deus a ponto de você ser guiada
e ser instruída todos os dias, em todos os momentos. Tudo. Existe um negócio chamado canalização. O que, que é canalização? É você ser um canal para que Deus use você para atingir outra pessoa. Algumas de vocês já ouviram eu falar sobre isso. Imagine você ter essa intimidade para ser isso, esse canal, 24 horas por dia. É o paraíso na Terra, né? Ah, eu sei. Eu estou ouvindo a mente de vocês. Ah, mas isso é impossível. Isso é tão difícil. Por que, que eu estou ouvindo a mente de vocês? Porque a minha é assim. A minha é assim. E no grupo de estudo toda semana eu tenho um grupo de estudo, né? Eu tenho falado muito sobre isso nas últimas semanas, nos últimos meses, sobre a questão da iluminação espiritual, de ser algo para a gente simplesmente tomar posse, porque ela já está aqui. Você já é um ser iluminado. Você só precisa perceber isso. E todas as vezes que aconteceu a resposta de Deus para você, que algo novo foi criado na sua vida, foi criado porque você tomou posse desse estado de iluminação. Agora, fica mais fácil entender como é possível, se aconteceu uma vez, duas, três, quatro, né? O carro novo, a casa nova, a cozinha reformada, e tudo aquilo que você criou, você estava num estado de iluminação, então é possível sim viver nesse estado de iluminação numa maior parte de tempo. Será que 24 horas? Sim, é possível. É possível. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a nossa mente vai sendo convencida, ou seja, mais a gente vai instalando o programa na nossa mente, que isso não só é possível, mas estamos caminhando para isso. Então, esse projeto, que a gente já começou já faz um tempo, né? E agora, segunda, quarta e sexta, voltamos a ter esse compromisso com vocês, é para isso. É para que você realmente vá instalando na sua mente que isso é real, isso é possível, e isso é para você, sim. Viver num estado de iluminação espiritual, de conexão com Deus real, a ponto de todo o momento do seu dia você lembrar disso, você ser usada por Deus para levar uma solução para um familiar, para um amigo, para um colega, para uma pessoa que você nem conhece, que te para na rua ou está na fila de algum lugar e começa a desabafar com você. Esse estado de iluminação é o meu comprometimento, Mário, com a humanidade. Quando a gente faz o mapa astral ou qualquer outra ferramenta de autoconhecimento, a gente entende a questão do nosso propósito de vida, de quem nós somos. Entender quem nós somos, entender o que a gente veio fazer aqui na Terra, é fundamental para que a gente tenha realização. E quando a gente começa a fazer, o nosso coração canta, a nossa saúde, tanto do corpo como da mente, melhora, e a nossa facilidade em estar no estado meditativo fica cada vez melhor. Então, a partir do momento que a gente tem o direcionamento, a gente já começa a executar, e quando a gente começa a executar, a gente começa a ter os benefícios. Todos os dias, ter essa clareza. Coisas negativas continuarão a acontecer? Sim. Por quê? Coisas negativas são problemas que fazem com que a gente aprenda. Coisas feitas por nós e também por outras pessoas que não está na nossa mão, ou seja, a gente não tem responsabilidade, mas nos afeta. Por quê? Porque é o maridão, porque é o filho, certo? Só que o estado de iluminação faz com que você olhe para esses problemas com uma paz de espírito tão grande
Imagina, o problema aconteceu agora. O filho vem assim, pá, mãe, pá. Só que, ao invés de você ser aquela personalidade, né? Já começar a se descabelar, entrar no sequestro emocional junto com o filho, né? Você já, ao mesmo tempo que ele está falando o problema, Deus está falando ao seu coração a solução. E aí você pode ser um canal, e deve, e vai ser um canal para o seu filho, para falar assim, ó, filho, tá tudo bem. Isso aí que aconteceu foi um problema, mas você vai resolver assim, assim, assim. Gente, isso, há um pouco tempo atrás, era considerado utopia. Mas hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, isso, doutores, tá? Doutores médicos mesmo, estão ensinando sobre meditação e os benefícios que ela causa, tanto no corpo como na mente. A saúde mental e a saúde do corpo. Então hoje já não tem mais esse negócio de, isso é coisa mística. Isso é só pensamento positivo. Não, isso é um efeito real, porque é um programa que você vai instalando na mente, e a mente que domina o corpo vai fazendo a saúde do corpo melhorar. E a gente fica no controle fazendo essa prática. Fazendo essa prática de observação. Então, quem não estava no comecinho da aula, eu mostrei essa imagem, vou colocar essa imagem novamente pela última vez, só para vocês pensarem, olharem para ela, tá? E visualizarem, quando vocês forem fazer a meditação de vocês, essa imagem, tá bom? Depois eu vou compartilhar ela com vocês lá no grupo, certo? Eu sou. Eu sou. Então você senta para meditar, fecha seus olhos, fecha a porta do seu quarto, fala para a família que você vai estar ocupado agora numa ligação muito importante. A pessoa mais importante marcou uma reunião com você. E a pessoa mais importante da sua vida é você. Só que você precisa se encontrar. Então, para isso, você vai avisar todo mundo que você está nessa ligação com o eu sou. E nessa observação do eu sou, esquece seu nome. Esquece a atividade da sua mente. Esquece os compromissos que você tem que fazer. Só fica no eu sou. Eu sou. Só no eu sou. Naturalmente você vai ver que você já vai começar a perceber essa separação. Porque você vai prestar atenção na sua respiração, mas você sabe que você não é o corpo, você só está usando o corpo. E também você vai tendo essa habilidade para observar a mente. Sabe esse silêncio agora? É esse silêncio que você vai usar quando você for meditar. Esquece Maria Sônia, Adriana, Valécia, Elisete. Esquece o nome. Esquece os compromissos. Se permita ficar nesse estado simplesmente porque você se ama. E nessa meditação, nesse pensamento só do eu sou, você vai ver. Depois a gente vai falar sobre isso. Vou perguntar para vocês como foi.
você vai ver que você vai observar a mente e os pensamentos vão estar mais organizados. E assim como o corpo, ele vai estar mais tranquilo. A gente chama isso de paz, correto? Ah, eu estou sentindo uma paz tão grande. Foi porque você se permitiu estar nesse estado. O problema é, quando a gente faz isso sem querer, a gente não tem um controle. Então, o foco da meditação é para que você comece a ter o controle para ser quem você realmente é. E parar de ser dominado pela mente. Porque a mente vai absorver os pensamentos negativos das outras pessoas. Porque a gente vive com as outras pessoas. E a gente está querendo ser um canal para ajudar as outras pessoas. E as outras pessoas vêm e despejam um caminhão, né, de lixo na gente. E esse é o nosso trabalho. Receber esse lixo e, e transmutar esse lixo. Falar para a pessoa, vai ficar tudo bem. E por que que a gente tem essa habilidade? Porque a gente sabe, não sem querer, mas a gente agora está no controle de quem nós realmente somos. O eu sou. Então, toda a memória das coisas negativas que a pessoa falou para você no começo do dia, ela está aqui na mente ainda, só que não te domina mais. Não tem o poder de te dominar mais. Legal, gente? Ficou fácil entender? Com a imagem fica mais fácil, né? A nossa mente é assim, ela precisa de uma imagem. Se for só palavras, né? Parece que fica tão difícil de entender. E essa é a simbologia do número 3. Já ouviram falar de numerologia? É uma ciência muito legal. Que é a geometria sagrada, tá? Como Deus fez a criação. Ah, Mário, mas são os números? Não, os números o homem criou para entender a energia por trás. Então, quando a gente fala de um, não é o desenho do um, mas é aquilo que ele representa. Assim também o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não são as figuras, mas aquilo que ela representa. E como simbologia, sim. Sempre que a gente vê o número 3, o nosso corpo dá uma vibrada diferente. A nossa mente dá uma vibrada diferente. Porque é a energia da criação, do ponto de foco, que é o eu sou. É o entendimento que eu não sou corpo, não sou a mente, mas eu sou quem controla eles. E não é mais controlado por eles. Certo? Então, assim, ó. Exercício para hoje, então. Na hora de dormir, pode ser, tá? Mas de preferência que você faça um pouquinho antes do sono ficar tão intenso, sabe? A ponto de você não conseguir de pegar no sono. Então, eu gosto de fazer pela manhã, tá? E antes de dormir também, os dois horários. Para o meu dia ficar melhor. Para eu me lembrar, me ajuda a lembrar durante o dia. Faça do jeito que eu falei aqui para vocês na live. Né? Sente numa cadeira confortável, a cadeira mais confortável que você tem, cadeira mesmo. Apoie os dois pés no chão. Apoie as duas mãos em cima das coxas, palma para baixo. Dê uma leve levantada, deixa a coluna reta, tá? Ereta. Dê uma leve levantada na cabeça para cima, porque só o fato de a gente fazer esse movimento, a pálpebra já pesa para fechar o olho. E fique nessa posição. Aí você vai lembrar de tudo isso que a gente falou hoje. Antes de você ser, antes de você ter o nome que você tem, você já era, você já existia. Antes mesmo do seu corpo ser formado no útero da sua mãe, você já era, você já existia. Então, esse é o verdadeiro autoconhecimento. Quem você é
é um com o Criador. E, pelo amor de Deus, você não só pode, como deve e como chegou a hora de você ter esse benefício. Essa é a verdadeira iluminação. Esse é o verdadeiro caminho, verdade e vida que você tem para você e agora você pode dar para as pessoas que você ama. Para as pessoas, repito, para as pessoas que você ainda vai conhecer nesses projetos novos que você tem para fazer. É aumentar a confeitaria, é fazer, né, uma faculdade nova, é dar uma orientação melhor para o meu filho, para o meu maridão, né? Ser essa pessoa de luz, irradiar a luz para as outras pessoas, essa paz, essa tranquilidade. Você faz com essa habilidade de ficar no estado meditativo. Legal? Então façam depois. Separem, não vou colocar um horário para vocês. Eu gosto de fazer de manhã e à noite, mas separem hoje algum momento para ficar. No mínimo 5 minutos. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não consiga, tá? Sentir tudo isso. Separe, porque você vai começar a instalar na sua mente esse programa. Olha, a partir de hoje, eu vou me dedicar mesmo a perceber essa conexão com o Criador. Eu chamo isso de... Isso eu falei no espelho para mim mesmo, tá, gente? Eu chamo isso de chega de palhaçada. Eu preciso viver minha fé de verdade. Isso eu falei para mim mesmo. E é tão gostoso, é tão bom, sabe? Que a gente começa a ver novos horizontes. A gente começa a se conectar. Olha o que está acontecendo aqui. A gente fez uma live segunda, né? No YouTube, uma quarta. Aí ontem eu coloquei a enquete, né? Ontem ou quarta, não lembro. Não foi ontem. Coloquei a enquete, aí vocês votaram, todo mundo votou para fazer uma coisa interativa. E eu falei para mim, eu gosto tanto desse modelo aqui, porque eu consigo ver o rosto de vocês, porque vocês têm a possibilidade de escrever, né, no chat e de falar. E agora, nesses minutos finais, eu vou abrir. Se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha, tá? Se falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. E depois eu vou colocar essa imagem lá no grupo para vocês, tá bom? Vou colocar o link do replay, né, da aula. Então ele não vai ficar disponível agora, talvez no final da tarde, né? E aí eu coloco o link do replay da aula e coloco a imagem para não ficar sem sentido para quem não pôde estar aqui presente com a gente, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão, que agora eu vou finalizar a nossa live, certo? Gostaram, gente? Legal? Maria Sônia, pode abrir o microfone, pode falar. Bom dia, pessoal. Tudo que você falou eu entendi, só falta a gente aprender a fazer uma coisa, eu principalmente. Descobrir onde é que está a minha lixeira mental para esvaziar ela. Muito legal, Maria. Muito legal você comentar sobre isso, tá? Vamos lá. Entende assim, a mente ela não julga certo e errado, tá? Sim. Ela é um computador que recebe as programações. E o certo e errado, quem julga somos nós. Legal? Então eu quero parar de pensar negativamente, igual você falou, o lixo, né? Isso. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Me dedicar a essa prática de meditação e todas as vezes que eu for pensar, que eu for usar a minha mente, eu tenho que pensar, eu tenho que estar no controle para pensar justamente o contrário. Ou seja, não colocar o foco no lixo, né, nas preocupações, na questão da negatividade e pensar no positivo. O que favorece a gente fazer isso, o que facilita, o que nos ajuda a fazer isso, é o que a gente está fazendo exatamente agora. O diga-me com quem tu andas. Então, assim, poxa vida, isso é legal. Algumas de vocês fazem isso. Inclusive você, Maria, antes do pessoal chegar, você falou isso. Todas as vezes que você perceber que a mente está muito frenética, coloca o replay de uma aula, dessa aula, ou coloca, né, uma modelagem que você gosta, que
ela sempre fala, ela tá ali ensinando, mas de vez em quando eu também falo com ela ali alguma coisa positiva, entende? Por quê? Eu, Porque a gente pra modelar, eu convive. falo em casa que eu brinco de massinha de modelar, como se fosse uma massinha. Às vezes, eu pego para fazer nada, só a massinha ali para mim estar brincando com ela. Eu viro criança, às vezes. Isso serve para mim como terapia, é maravilhoso. Exatamente. Então, assim, você tem um segredo, tá, Maria? Você tem um segredo. Você acabou de falar. Então, como é que eu acho o lixo da mente? Entendendo, primeiro, que na realidade não existe esse negócio de lixo. É só um programa. Uma lixeira no computador é um programa chamado lixeira. Entendeu? A nossa mente é a mesma coisa. Não existe isso. E também não dá para fazer ela parar de pensar. Não, a partir do momento que a mente parou de pensar, a gente morre. A gente está com a mente, ela vai pensar. Então, o que, que eu preciso? Entender que eu sou o observador da mente. E isso é uma prática. Quanto mais você se colocar nesse estado meditativo, né, separar um tempo para meditar, mais facilidade você vai sentir de observar a mente e escolher, ó, agora eu não quero olhar para os pensamentos, agora eu quero olhar para uma imaginação que eu estou fazendo, para algo que eu quero criar na minha vida. Eu quero olhar agora para a meditação. E aí, nesse processo, enquanto você está treinando, né, ficar no estado meditativo, você tem que estar no controle para colocar coisas para você ver, né, igual replay da aula, coisas positivas, músicas positivas, letras de músicas positivas, para que você fique na positividade. E aos poucos a mente vai sendo reprogramada. Lembrando sempre, gente, a memória dos pensamentos negativos sempre vai estar ali na mente, tá? Sempre. Só que a diferença é que a gente vai ficar no controle agora. Tá? Correto. E é uma prática, Maria. É uma prática. O que é legal é que a gente agora tem esse ponto de apoio e eu vou pedir novamente para vocês, compartilha, né? Fala para as pessoas que precisam de ajuda que tem esse trabalho, que tem esse projeto, tá? Vocês sabem disso, é a nossa missão de vida, falar da espiritualidade, falar dessa inteligência emocional, dessa qualidade de vida, para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Esse é o nosso chamado, o chamado de Deus para a minha vida, para a vida da Mi, e para a vida de muitas aqui, para todos vocês, né? Então, bora lá compartilhar tudo isso, tá? Verdade. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Maria. Eu que Abração, agradeço. Ah, tá. Ela tá ouvindo, ela ouviu. tá? Obrigada. Eu que agradeço, Maria. Então, gente, a gente vai finalizar, tá bom? A Valécia levantou a mão também. Desculpa, Valécia, eu não tinha visto. Pode falar. Abre o microfone. Tem que abrir o microfone. Não tá conseguindo? Será que é o celular aí seu que não deixa abrir? É? Estranho. Ah, pode ser que você não permitiu na hora que você entrou. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não é possível ativar o microfone. É. Você quer entrar e sair, você quer sair e entrar de novo, ô, Valécia, para você poder falar? Não? Não precisa? Tá bom, então. Então é isso, gente. Gratidão, tá? A gente se vê nessa live na segunda-feira, tá bom? Aí na segunda-feira a gente vai fazer no YouTube. Segunda, quarta e sexta, separa esse horário com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado a todos vocês. Na próxima sexta-feira a gente faz a enquete de novo para ver se a gente vem com esse modelinho. Vocês gostam assim, né? Mentoria, muito gostoso. E aí lembra sempre, na hora que você entrar, habilita, tá bom? Para você poder falar se você tiver alguma pergunta para fazer, tá? Eu vou parar a gravação agora.